E aí, pessoal, Eric aqui, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cálculo de pressão. Bem, como é que funciona isso? Como é que a gente calcula a pressão? Vocês já devem ter visto atrás do relógio, aqueles relógio de ponteiro bonito, profundidade máxima, ou pelo menos resistente à água até 50 metros. Ou seja, até 50 metros debaixo d'água, ele funciona. A questão é por quê? E a segunda questão é por que abaixo disso ele não funciona? Bem, vamos ver o seguinte, certo? Nós temos aí um laguinho. Um laguinho bonitinho, parari, parará. E vamos dizer que esse laguinho esteja no nível do mar, ou seja, aqui na superfície do laguinho, nós temos a pressão atmosférica atuando, que ela é igual a uma atmosfera, ou um ATM. Porém, aqui embaixo, além da pressão atmosférica, a gente vai ter a massa dessa coluna de água em cima desse ponto. Certo? Então, nós vamos ter mais a massa dessa coluna de água, fazendo uma força-peso. Peso. Ok? Com isso, a pressão aqui embaixo fica a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, ou a pressão da água. E aí a pergunta é: como calcular isso? O relógio ele deixa de funcionar depois de certa profundidade porque a pressão vai ser tão grande em cima dele, tão grande, que o isolamento dele não vai mais aguentar e a água vai começar a entrar pelas frestas. E aí, com isso, começa a encher de água e o relógio para de funcionar. Mas a pergunta é: como é que a gente vai calcular essa pressão da água? Então, vamos imaginar o seguinte, certo? Está aqui a superfície da água. E eu vou colocar um quadradozinho, certo? Esse quadradozinho tem uma área A. A área dele é A. E vocês olhando, eu acho que vocês concordam comigo que nós vamos ter essa coluna de água em cima desse quadradozinho, certo? Ou seja, nós temos essa massa de água fazendo uma força-peso em cima do quadradinho. Logo, a gente vê o seguinte, que pressão é igual a força dividida por área, certo? Quem é a força nesse caso? É a força peso. E o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a área continua sendo área A. Porém, na primeira aula de hidrostática, que foi uma videoaula que eu passei para vocês, vocês devem se lembrar do conceito de densidade. Densidade é massa vezes o volume. Não, minto. Oh, bicho burro. É massa dividido pelo volume. Se a gente passar o volume para o outro lado, a gente vai ver que a massa é calculada como sendo a densidade vezes o volume. Agora sim está certo. Bem que eu estava achando estranho. Então, pegando isso aqui e substituindo aqui, a pressão numa certa profundidade vai ser densidade vezes o volume vezes a gravidade G dividido pela área. Porém, o volume
Se vocês concordarem comigo, se não concordarem, eu vou dizer para o Luan e para a Mica reforçarem um pouco a aula de vocês, mas volume é a área da base vezes a altura do prisma, que é a profundidade, no caso é a profundidade que ele está. Com isso, o cálculo da pressão ele fica sendo densidade vezes área vezes altura ou profundidade vezes a gravidade dividido pela área. Essas duas áreas aqui são iguais. Então a gente cancela. Com isso, a pressão numa certa profundidade fica sendo densidade vezes a altura vezes a gravidade. Alguns professores eles não usam a letra D para densidade, eles usam um P um pouco mais fresco chamado ρ. Que aí talvez vocês escutem um professor dizendo que é ρGH. Mas DHG, DGH, ρGH é a mesma coisa. Não se preocupem com isso não, tá bom? Ok, vamos ver um exemplo prático disso. Qual é a pressão exercida por um fluido de densidade 0,7 kg por metro cúbico que enche um recipiente cilíndrico de 2 metros de altura? Então, bora desenhar. Está aqui o recipiente cilíndrico. Está aqui o nosso fluido. Certo? E a altura dele é de 2 metros. Eric, não vai precisar da área da base? Não. Porque a pressão é igual a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Então, essa pressão vai ser a densidade 0,7 kg por metro cúbico vezes a altura 2 metros de altura, vezes a aceleração da gravidade. Ah, Eric, a questão não deu. Certo, mas a aceleração da gravidade é 10. E aí, bora lá. 0,7 vezes 2 dá 1,4, vezes 10 dá 14 quilogramas por metro quadrado. Ou, se eu não me engano, dá 14 Pascal. Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Espero que estejam entendendo esse assunto. Se não estiverem entendendo, podem me mandar o WhatsApp e tudo mais que eu explico, tá bom? É isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau.